livro de Jonas, capítulo 4. Todos encontraram, digam amém. Diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo, o quê? Todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus misericordioso e piedoso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que tivesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir a alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Diga amém. Nós temos um tema que mexe muito com a nossa imaginação e, sobretudo, com o nosso coração. Nínive ou a aboboreira? Repita assim após mim: Nínive ou a aboboreira? Qual será a nossa escolha? Permanecer à sombra da aboboreira, abrigados, né? Sendo cuidados por Deus, porque quem fez crescer a aboboreira? Foi quem? Deus. Mas o mesmo Deus que faz crescer
O mesmo Deus que dá, é o Deus que pode tirar. Quando eu vejo algumas pessoas se vangloriando com aquilo que tem, e sobejando até saúde, e ao invés de se dedicar mais nas coisas de Deus, eu vejo eles tão desprovidos de compromisso com Deus, desprovidos de uma vida ininterrupta com Deus. Eu fico imaginando o que essas pessoas pensam. Talvez elas acham que estão quedadas no mundo, fixadas aqui, e que vão viver para sempre aqui. Terão um viver permanente, o que não é verdade, porque a nossa vida aqui, Tiago escreveu dizendo que é como um vapor que aparece por um instante e logo depois desaparece. Então preste atenção. Pregando aqui ontem, eu disse que Deus havia dado uma missão para Jonas. Qual era mesmo a missão? De ir à grande cidade de Nínive e pregar contra ela. Uma pregação que Deus previamente já havia dado a ele. A pregação era básica, curta e grossa. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Era uma pregação pequena, dava para decorá-la e transmitir aos homens, aos ninivitas. Mas ele não se importou com a vontade de Deus. Primeiro, ele fez uma avaliação nos seus conceitos. E como eu mostrei aqui ontem, falei que Nínive era um povo inimigo do povo de Deus. Jonas avaliou tudo isso. E ele diz: o quê? Vou pregar a palavra para os meus inimigos? Para serem salvos? Não. Eles que vão para o inferno. Eles que vão para o inferno. E a Bíblia diz que Jonas, ao invés de se levantar para obedecer a Deus e ir até a grande cidade de Nínive, o que ele fez? Ele se levantou para desobedecer a Deus, indo para Tarsis. Indo para Tarsis. E aí eu falei da sua trajetória, o que aconteceu com Jonas. O capítulo 1 nos mostra nitidamente que ele não foi bem sucedido na sua decisão. E eu falei que tem gente que está sofrendo por causa de escolhas erradas. Eu disse ontem aqui que tem gente que está sofrendo porque vendeu passagem para Jonas, ou seja, deixou Jonas entrar no seu navio. E quando você deixa Jonas entrar no seu navio, ele pode naufragar, ele pode afundar. E outra, quando você deixa Jonas entrar no seu navio, não somente ele é prejudicado, mas toda a embarcação ali estava comprometida. A Bíblia diz que o navio estava se partindo todo, se quebrando. Por quê? Porque tinha um Jonas naquela embarcação. Tem gente que nem pagando você pode estar com ele, nem te pagando. Nem te pagando. É bom você manter uma certa distância, porque é problema para a sua vida, é problema para você. E às vezes tem gente que gosta de caçar problemas, sabe que a pessoa é problemática, mas tá querendo, tá insistindo. Aí na vontade permissiva, Deus até permite. Aí vem as consequências mais tarde. É melhor fazer tudo nos conformes da vontade de Deus. Deus manda ele desobedece, toma uma outra direção. O que Deus faz?
quando aqueles homens lançaram Jonas no mar, porque o problema era ele. Enquanto Jonas não fosse tirado do navio, aqueles homens teriam morrido se não tivesse feito o que o próprio Jonas disse: ó, lançai-me no mar e o mar se acalmará. Porque ele sabia que era por sua causa. Eu disse aos irmãos ontem aqui que a única virtude que eu encontrei no Jonas foi esta, de admitir a sua culpabilidade. E ele diz: não, é por minha causa que nos sobreveio todo este mal. Isso foi virtude da parte dele. Ele diz: não, é por minha causa. E agora, o que nós vamos fazer? Disseram os marinheiros: olha, só tem uma alternativa, só tem uma escolha. Lança-me ao mar e o mar se acalmará. Aqueles homens, para atender o pedido de Jonas, oraram a Deus: Senhor, nos livra do sangue desse inocente. Mas se esta é a resposta do Senhor para nós, se esta é a única alternativa, Senhor, não tem jeito. Eu peguei o irmão: vem cá, irmão Walter, vem cá. Eu terminei assim ontem o culto, eu terminei o culto assim. Pegaram o Jonas, né? Pegaram o Jonas e... 1, 2, 3. Foram assim. Pegaram, está escrito que eles pegaram Jonas e lançaram ao mar. Imediatamente. Foi só lançarem Jonas no mar e a Bíblia diz que as águas se aquietaram. Enquanto Jonas, olha para cá, estiver no seu barco, a coisa não vai andar. Isso, a gente precisa fazer uma avaliação dos nossos conceitos, as nossas amizades. Cuidado. Às vezes tem pessoa lá no seu Facebook que não é amigo seu, está entesourando, está vendo tudo lá, não é seu amigo, está lá para invejar de você. Arranca fora, deleita. Tem gente que às vezes você põe para entrar na sua casa, sentar com você na mesa, que não são teus amigos, são inimigos. Tira Jonas do barco. Às vezes na sua empresa tem gente que não está ali para ver você crescer ou ajudar você a crescer. Está ali na sua empresa para ver o negócio pegar fogo e ele depois sai de largo. Então cai fora, tira Jonas do barco. Ah, mas é uma pessoa amiga, é uma pessoa que trabalha há muito tempo. Oh, irmão, cuidado com Jonas. Enquanto aqueles homens não tiraram Jonas do barco, do navio, o mar não se acalmou. Pastor, mas o que aconteceu depois? A Bíblia diz que Deus deparou um peixe. Deus deparou um peixe. Eu fico pensando, mesmo com aqueles que são desobedientes, Deus trata com misericórdia. Por que Deus não preparou um tubarão? Por que Deus não preparou um tubarão? Preparou a baleia. Porque a baleia, quem olha, ela não tem aqueles dentes que tem o tubarão. A baleia não. É mais umas serrinhas que tem assim, pequenininha. De fora a fora. Se apertar alguém, dói. Mas a baleia, ela come mais, ela se mantém mais engolindo do que mastigando e arrancando pedaço como faz o tubarão. Se Deus preparasse uma baleia, coitado de Jonas. Mas Deus preparou quem? Um tubarão, coitado de Jonas. Deus preparou a baleia. E a Bíblia diz, irmão, que ele esteve lá no ventre da baleia, quantos dias? 3. Eu posso imaginar a sobrevivência
de Jonas durante esses 3 dias ali? Você acha que foi dias maravilhosos para Jonas? Dentro do ventre de uma baleia. Eu fico pensando como é que ele respirava lá dentro. Era bem no ventre. No ventre da baleia tem o quê? Aquilo tudo que ela vai comendo, aquelas bagaceiras, aquela podre, aquela coisa tudo estava ali. Para ele respirar. Já pensou? Você está pensando que Jonas, lá no ventre da baleia, tinha um sofazinho assim para ele sentar tranquilo? Mano? Uma hora Jonas estava de cabeça para baixo, que a baleia de cabeça para lá. Outra hora ele estava de costa. Outra hora ela dava aqueles pulos assim, porque o negócio dentro da barriga da baleia, né, irmão? Aleluia! O negócio ali dentro, tá fazendo uma coça, tá coçando aqui dentro, né? Ela dava uns mergulhão assim. Uma hora, só Deus provando Jonas. Eu não sei quantos mergulhos, João, aquela baleia deu. Mas quando Jonas dava uma reladinha lá dentro, na parede do estômago da baleia, quem sabe ela sentia, tem um negócio me coçando aqui. Dava um mergulho, ele já... Irmão, olha, o sofrimento de Jonas foi muito grande. Isso tipifica que quando você toma uma direção errada da vontade de Deus, quando você toma uma decisão errada, o sofrimento é muito grande. E olha para cá, muitas vezes não compensa. Não compensa. Tem gente andando na contramão de Deus e não sabe por que tantos acidentes na sua vida têm acontecido contramão. Você foi avisado, você foi advertido, Deus falou com você, usou profeta, usou a palavra para falar com você, mas você não deu ouvido. Agora está na contramão de Deus. Agora é acidente, é problema, é dificuldade. Deus foi misericordioso com Jonas. Olha o que está escrito no verso de número 17 do capítulo 1. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Não era comesse Jonas, para tragar. Pegou ele, não é para comer, para tragar. Engoliu ele. E a Bíblia diz aqui: e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas. Tem uma tradução que diz que no ventre do grande peixe. Olha, Jonas teve muita oportunidade para orar. E diz o capítulo 2, verso 1, que Jonas orou. Eu fico pensando, como é que foi a oração dele? Que lugar escuro, horrível, que ele considerou no verso de número 3 e 4 como o inferno. Ele diz: olha, eu estou no inferno. E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Ele considerou o ventre do peixe como um inferno. Pelo amor de Deus, irmão, aquilo é mais do que um quarto escuro, sem luz, sem respiração. Aquilo, meu Deus do céu, eu não sei. Será que a gente suportaria o que Jonas suportou? Eu estava orando aqui, eu falei: milagre. O que aconteceu com Jonas, por isso que quando Jesus fala da ressurreição dele, ele usa aqui como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim importa que o Filho do Homem esteja no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Que é milagre. O que aconteceu com Jonas, ele ficar 3 dias no ventre do peixe e não morrer, milagre. E ele diz: e tu ouviu a minha voz. Verso de número 2. Porque tu me lançaste. Verso 3, né? Tu me lançaste no profundo
do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. E ele vem orando ao Senhor. Ele diz, no verso de número 6, eu desci até os fundamentos dos montes. Eu disse aos irmãos que Jonas desceu 7 vezes quando tomou a atitude de desobedecer a Deus. Só foi, gradativamente, irmã Maria. Ele só foi descendo, Não é que alguém empurrou ele, não. Foi por conta própria, vontade própria. Foi descendo gradativamente. Até que, depois da sua humilhação, nós encontramos no versículo 10 do capítulo 2, que Deus falou com o peixe. Primeiro Deus fala com o peixe para tragar Jonas. Falou com o peixe para tragar ele, para engolir. Agora Deus fala com o peixe para quê? Para vomitar Jonas na terra, na praia. E o peixe obedeceu. Interessante, né? Às vezes Deus fala com animais, com peixes, com aves, e eles obedecem. Fala com o homem não obedece. Deus fala com o peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Aí vem novamente, capítulo 3, a palavra do Senhor para Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Aí Jonas sai. Eu acho que ele sai a 120 por hora. Que isso, pastor? É verdade. Falou: o que, rapaz? Eu acho que não deu nem tempo dele tomar banho, porque estava todo lambuzado, irmão. Ficou lá 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você acha que ele estava todo cheiroso? Acha que deu para ele ir para a casa dele, tomar um banho, colocar uma gravatinha, um ternozinho? Não, meu filho, nem comeu. O camarada saiu dali com tudo, pronto para obedecer a Deus. E ele chega até a cidade de Nínive, e você vê que ele começa a pregar a palavra. Verso de número 4 diz: e começou Jonas, olha aí, e começou Jonas, aquilo que ele deveria já ter começado antes, ele começou agora. Mas tem um adágio popular que diz: antes tarde do que nunca. Mas ele começou, e começou Jonas entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Começou a pregar, com 3 dias ele já tinha pregado para a cidade toda. Eu acredito que de vez em quando descia da frente dele um pesadelo. Passou o pesadelo. Qual o pesadelo? Baleia no seco. Ele olhava assim, viu uma sombra. Será que é a baleia de Deus de novo querendo me tragar? Irmão, eu acho que aqueles 3 dias Jonas nem dormiu, porque num dia pregar para uma cidade de 120 mil homens em 3 dias, eu acho que ele não teve descanso. Sim ou não, irmão? Pregou para todos aqueles homens. Qual foi o resultado da sua pregação? Toda a cidade de Nínive se converteu. Toda a cidade. Porque a mensagem chegou ao rei. O rei diz: o quê? Nossa, grande Nínive vai ser subvertida, destruída? Não, vamos nos humilhar. O rei tirou as suas vestes reais, está aí. Colocou, se vestiu de saco, sentou no meio da cinza, ele, os seus grandes, ordenou que até os animais
jejuassem, estivessem em jejum, toda Nínive se converteu ao Senhor, através da pregação de Jonas. Toda Nínive. Quando Jonas acaba de pregar, o que ele faz, pastor Adão? Olha o verso 1 do capítulo 4. A Bíblia diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso. Você entendeu essa expressão? Desgostou-se Jonas extremamente disso. Disso o quê? O que está no contexto, nos versículos 9 e 10 do capítulo 3. Desgostou-se Jonas extremamente. Disso o quê? Olha o verso 9 e 10. O povo lá dizendo: quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, verso 10. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o. Aí entra o capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas disso. Ou seja, ao invés do pregador ficar feliz com o resultado da sua pregação, Jonas ficou desgostoso. Sabe, tem pregador, irmão, que quando as almas se convertem, ao invés... Esses dias eu falei aqui do filho pródigo, e eu disse que o problema maior não estava no filho que saiu de casa, no filho menor, que dissipou os bens do seu pai. Mas o problema maior estava no filho mais velho, porque o filho mais novo se perdeu ao sair de casa, mais arrependido voltou-se para a casa do pai. Mas o filho mais velho estava perdido dentro de casa e não sabia, não tinha amor. E quando seu irmão voltou, ao invés de, nossa, que alegria, muitos anos sem ver o meu irmão, olha que maravilha, Deus falou no coração dele, ele voltou para a igreja, ele voltou para a casa do pai, maravilha, glória a Deus, o pai mandou fazer uma festa, é isso mesmo, pai, eu também estou feliz. Não, ele não quis participar da festa. Sabia que tem gente que quando vê uma pessoa diferente entrando na igreja, rapaz, esse camarada no passado, esse camarada não valia nada, esse camarada já matou 10 aqui em Mongaguá, rapaz, matou 10, ficou 20 anos preso, agora vem aqui, aceita Jesus como Salvador e vai para o céu. Eu estou aqui há 20 anos, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, aliás, sou filho de crente, e o camarada vai para o céu, rapaz, numa boa, matou 10. Você queria que o camarada fosse para o inferno, meu irmão? Mas matou 10. Você queria que ele fosse para o inferno? Irmão, tem gente que é assim. A síndrome de Jonas, que queria. Olha, ele pregou. É o pregador que não acredita no poder da sua mensagem. Que prega, escute bem isso, mas não crê naquilo que está pregando. Ele pregou e saiu fora da cidade, esperando que chovesse fogo e enxofre e destruísse todos os ninivitas. Foi isso que Jonas fez. Aí está escrito: mas isso desagradou extremamente a Jonas. Isso o quê? Quando Deus se arrependeu do mal que ia fazer aos ninivitas e não fez. Jonas, sabendo que Deus se arrependeu, ao invés de ficar, graças a Deus, maravilha, rapaz, 3 dias eu preguei, ganhei numa tacada só mais de 120 mil homens. Ele tinha que se vangloriar. Pelo contrário, estava cheio de razões, e ele ficou irado. Olha aí, irado. Aí o verso de número 2: e orou.
camarada irado ainda tem coragem de orar. Ainda tem coragem de falar com Deus. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse lá, estando ainda na minha terra? Não foi isso? Foi por este motivo, hein? Foi por esta causa que eu me apressei a fugir para Tarso, porque eu sabia, eu te conheço bem, viu? Eu te conheço, tu é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, longânimo e de grande benignidade. E que o Senhor costuma se arrepender daquilo. O Senhor fala uma coisa, mas o Senhor muda, viu, rapaz? Esses dias eu preguei aqui que a lei de Deus é diferente da lei dos medos e persas. Vocês lembram? Porque na lei dos medos e persas, o rei lavrava a sentença e era irrevogável. Não poderia ser revogada de jeito nenhum. Nós vemos isso no caso de Daniel, né? O rei passou penalizado a noite toda, mas já havia assinado a escritura, não tinha como mudar a sentença a respeito de Daniel. Mas eu disse aos irmãos que eu louvo a Deus, porque na lei de Deus é diferente. Ele mesmo lavra a sentença, mas ele mesmo pode revogá-la. Os ninivitas se arrependeram, e aí Deus diz: opa, arrependimento, saco de cinzas, está sentado na cinza, pronto, não vou condenar mais. Tem gente que deve dar glória a Deus quando um marginal, um perdido, ou um vizinho dele, rapaz, esse vizinho não vale nada. 20 anos falando mal de mim, é meu vizinho, agora se converteu na mesma igreja que eu estou. E agora vai me encarar esse desgraçado? Irmão, você tem que dar glória, rapaz, como Jesus teve misericórdia de você. Ei, rapaz, você fez tanta coisa errada aí, mas eu não falei para você que Jesus era bom, rapaz? Olha aí, tem que dar glória a Deus quando isso acontece. Jonas estava irado, aí orou cheio de razão. Aí o verso 3, olha o que diz: peço-te, ó Senhor, que tire a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, ele estava quase fazendo a oração de Elias. Porque melhor me é morrer do que viver. Aí Deus disse: Jonas, é razoável esse teu ressentimento? Às vezes a gente coloca um ressentimento no coração e se enche de razão, achando que a gente está com a razão. Irmão, vamos perceber, Nínive tinha mais de 120 mil homens. Poxa, não mereciam ser salvos? Será que Jonas não tinha amor no coração pelas pessoas? Será que ele desejava que os ninivitas fossem condenados e destruídos por Deus? Exatamente, tem pessoa que acha, é o seguinte, rapaz, se você não se converter, você vai para o inferno. Inferno te espera. Você vai ser queimado lá no fogo. Mas fala com tanto gosto isso aí. A Bíblia já manda lá em Tiago: olha, arrebatai as almas, tá? Tendo compaixão delas, para que elas não sejam lançadas no inferno. Arrebatai as almas, salvando-as do inferno. E tem gente querendo empurrar as almas para lá, apresentando um Deus carrasco, um Deus que, se a pessoa se arrepender, esse Deus não perdoa. Eu tenho mais 5 minutos para terminar. Olha o verso de número 5. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez o quê? Fez o quê? Uma cabana. Coloca aí a cabana fora. Cabana é um negócio. Naquele tempo, meu irmão, cabana não passava do negócio desse aí. Você pega uma forquilha assim, joga umas coisas por cima. Ele fez uma cabana, tá? Pode voltar lá no versículo. Fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à
cidade. Interessante, ele saiu da cidade por quê? Porque ele diz: o quê, rapaz? Vou me apressar, porque daqui a pouco vai chover fogo e enxofre. E eu não quero morrer junto com essa gente. Eu quero assistir a destruição da cidade de longe. Oh, irmão, que espírito é esse? Aí, o que Deus fez? E Deus fez, verso de número 6, nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Você vê, o homem na desobediência, foi sim, pregou a cidade, mas agora nem creu na sua própria pregação, queria a condenação dos ninivitas. Mas mesmo assim, Deus prova o seu amor para conosco. Foi lá, ainda fez uma boboreira nascer, para que resultasse em sombra, a fim de que o profeta fosse aliviado daquele seu enfado. Olha a misericórdia de Deus, né? Fosse agir para camarada, deixa lá no sol, trincando no... Ele vai ver, deixa queimar até as orelhas, deixa, e sem bronzeador, vai, deixa queimar. Não, Deus vai lá e faz, dá uma demonstração do seu amor. Aí o que acontece? Ó, o resultado, Jonas se alegra, né? Diz que Jonas se alegrou extremamente por causa da boboreira. Por isso, daí nasceu o nosso tema: Nínive ou a boboreira. Jonas preferiu o quê? A boboreira. Porque Deus fez o teste com ele. Diz, ele se alegrou com a boboreira. Deus falou: olha, já pensou, rapaz? Já pensou? Olha o amor desse camarada, do meu profeta. Aí, no dia seguinte, o que Deus fez? Manda um bicho lá. E ele, pum, no tronco da boboreira. E corta a boboreira. E o que acontece com a boboreira? Ela se murcha. Olha o que está escrito aqui: a qual feriu e ela se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus manda um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? Ele diz: Senhor, é mesmo, eu estou certo. Você já pensou, irmão? O barro questionando com o oleiro. Não, é justo sim. É por isso que eu estou pedindo até a morte. É justo. Teimoso. Tem crente que é teimoso, irmão. E Deus sabe tratar com essa gente. Deus sabe tratar com um crente teimoso, né? Dengoso. Crente, não me toque, não me rela. É o crente mimimi. É o crente, sabe? Deus sabe tratar. Deus disse. E aí perguntou Deus: é razoável essa tua ira por causa da boboreira? E ele: não, é justo, eu estou certo. Verso 10, fica em pé. Disse Deus: disse o Senhor: tens compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, não fizesse crescer, que numa noite nasceu, noutra noite pereceu. 11. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 100, porque Deus disse mais de 120 mil pessoas, porque a tradução original diz homens. Onde está um homem, sempre está uma mulher. Onde está uma mulher, sempre está algumas crianças. Então preste atenção. Além, 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão da esquerda. E muitos gados, porque até nos gados, quando eu vi aqueles homens lá em Brumadinho, resgatando as vacas lá, eu achei interessante aquilo, porque Deus também tem amor para com o gado. Ele diz:
além da gente e muitos gados. Nós vamos finalizar. Nínive ou a boboreira. Pastor, mas que ilustração é essa? Tem gente que se apega naquilo que é boboreira, abóbora. Que abóbora serve para quê, irmão? Para comer. Comer mantém o que? O ventre, não é ventre? Comer não sacia o ventre? Tem gente que só pensa nisso aqui, no ventre. Nas almas. Isso aqui tem um estudo aqui tremendo, que não tem tempo. As almas para ele não importa. Ele está preocupado com o ventre. Foi só tirar a sombra de Jonas, ele ficou irado. Sabia que se Deus tirar a sombra, ou seja, a riqueza de alguns crentes, os bens materiais, ele se desvia. Sabe por quê? Porque está na igreja só por causa dos bens materiais. Venham todos para cá em nome de Jesus. Vamos orar. Querido e eterno Deus, as coisas são